estamos aqui de volta para responder sua pergunta, tirar sua dúvida, né, doutora Helena? Todos os dias a gente querendo se atualizar, querendo entender a lei de imigração, não, a lei simples, a lei completa. Então a pessoa vê a notícia e fala, ai meu Deus, para quem que eu vou perguntar? Então, estamos aqui agora todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, horário de Orlando, 8 horas da noite, horário de Brasília. Exatamente. E pessoal, nos avisem também se vocês tiverem outra sugestão. O que ficar melhor para vocês é aquilo que a gente quer colocar para a gente conseguir, né, se adequar à realidade de vocês. Bom, primeira coisa que eu quero falar é sobre a lei do Ron DeSantis, né? A lei que passou, aquele projeto que estava assustando muita gente, todo mundo preocupado com o que iria acontecer, né? O pessoal falou, nossa, mas vão deportar imigrantes dos Estados Unidos, o pessoal que está na Flórida sem status pode esquecer, vai sair da Flórida. Pessoal, a lei... Carona. vai ser preso, teve várias assim. Pessoal, a lei dos Estados Unidos não funciona assim, tá? Então, já quero tranquilizar você. Primeira coisa que eu quero falar é dar esse choque de realidade mesmo de... A lei dos Estados Unidos diz que só quem tem competência para deportar, remover, promover ações imigratórias é o governo federal. Então, a Flórida, ela pode atingir o seu redor. Ela pode te atingir por meio de emprego, ela pode te atingir por meio de hospital, pode te atingir por várias outras formas, mas te remover do país não é competência e nem poderia ser competência do governo da Flórida, tá? Então, vamos começar com esse tom para já tranquilizar muita gente que está preocupada com isso e vamos explorar um pouquinho mais sobre a lei. Primeiro ponto que a lei traz: identidade e carteira de motoristas. E aí, Ale, eu quero te perguntar, porque eu já tive como é que eu posso dizer? Eu já presenciei as suas dificuldades, né? Já escutei muitas das suas dificuldades no DMV aqui da Flórida. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua experiência hoje, tá? Antes da lei, de fato, trazer algum impacto. O DMV, como é que funciona? Menino, cada vez que eu ia lá, né? Olha, já teve vezes eu saí chorando, confesso, né? Porque parecia que eu tinha que provar que eu não era uma pessoa mal intencionada querendo fazer alguma coisa errada. Eu falava, meu Deus, eu só quero tirar a minha carteira, por favor, moço, né? E 94, cópia do passaporte, cópia da aplicação, do I-140. I-140 no nome do seu esposo. Não, não tem, querido, só tem um processo, né? Já basta. Vou ter que pagar o quê? 17 mil para cada um, para aplicar 1,140 para cada um da casa para tirar a carteira. Eu lembro quando você me pediu para eu te enviar o seu formulário. O meu Você formulário. pede me enviar o formulário que vocês enviaram, que eles estão pedindo isso no DMV. Da última vez eu confesso que eu fiquei nervosa e a pessoa perguntou, você tem a petição aí? Eu falei, não, costumo andar com as 1000 páginas junto comigo. Porque, na verdade, ele queria, depois, lógico, né, gente, eu me acalmei. Mas ela queria o quê? O formulário do I-140 para demonstrar que meu esposo e toda a minha família estavam vinculados naquele mesmo formulário. Ela queria um documento onde constasse o nome do aplicante e o nome dos beneficiários. E para explicar que o EB1 não tem um contratante. Meu Deus! Mas é employment based. Sim, mas eu não preciso de um empregador. Este é um visto de habilidades excepcionais. Eu começava a tentar explicar a imigração para atendentes do DMV. Nunca deu muito certo, mas enfim, depois de muito, a gente tentava no atendente do lado, às vezes eu pedia um agendamento em outro local, mas realmente sempre com muita dificuldade, assim, eles são muito, muito criteriosos em termos de documento e entendem pouco sobre o tema imigração. Então, eles são muito certinhos. Eu preciso de um desse com esse nome. Eu não tenho, porque não existe. Mas eu preciso dele, porque está no meu checklist. A mulher virou o computador e estava no documento uma orientação para os atendentes do condado e da Flórida que precisava realmente de um I-140 no nome do cônjuge, coisa que não existia. Aí, quando é assim, eles mandam, digitalizam, mandava da última vez, mandaram lá para Tallahassee, aí a pessoa, o supervisor falou, está ok, pode fazer, mas sempre... Eu ia falar exatamente isso, né, Ale? A maioria das pessoas, a maioria dos nossos clientes mostram como eles têm dificuldade, né, ao lidar com o DMV, conseguir tirar a carteira de motorista no DMV. Então, isso é uma coisa que hoje já existe, né? E aí, a minha preocupação nesse primeiro ponto da lei sobre carteira de motorista é justamente o que pode piorar, né? Porque se hoje o DMV já não é fácil, como que eles ainda podem piorar mais a situação, né? O que a lei colocou ali como primeiro ponto? O governo da Flórida passa
a não aceitar mais carteiras de outros estados que tenham sido emitidas é aqueles que não precisaram comprovar status legal nos Estados Unidos. Então, isso é uma inovação que vem aí. Olha, se você tem a carteira de Novo México, se você tem a carteira da Califórnia, você não precisou, de Nova York também, você não precisou comprovar o seu status legal para tirar aquela carteira, e eu não vou aceitar. E aí eles vão colocar no site do Departamento de Motor Vehicle da Flórida quais são as carteiras que vão ser aceitas, né? Então, assim... E se a pessoa estiver dirigindo com a carteira de Nova York, por exemplo, onde não é necessário comprovar dados para tirar a carteira, não é isso? E ela for parada, ela pode ser penalizada como se estivesse dirigindo sem carteira, então. Sim, Porque é uma carteira válida. exatamente. E isso é uma das coisas que eu fico receoso mais em relação a como que vai, o que vai impactar na cultura do que na própria lei. Porque o pessoal não vai sair sendo preso por aí, isso é fato. Mas você está dando uma liberdade policial começar a exercer critérios um pouco arbitrários, né? Ao parar alguém, ao colocar alguém, pedir a carteira de motorista e ver que não é aquela carteira. Ah, então você é imigrante legal, será que por isso não é bom eu levar para já comunicar faz? Então, o meu maior receio nessa parte é justamente muito mais a cultura, a mentalidade do policial do que, de fato, as consequências de você não estar com aquela carteira válida, digamos assim, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Agora, para tranquilizar vocês, se você está em outro estado, eu recebi até isso no inbox, sabe? Se você está em outro estado, você é um imigrante legal no país, você está aqui com status válido e tudo mais, e você tem uma carteira de motorista de outro estado, você não precisa se preocupar da Flórida aceitar ou não a sua carteira de motorista, tá? Porque, em tese, a Flórida vai continuar aceitando, tendo validade comum, principalmente normal, principalmente daqueles que vêm de outro estado para turistar na Flórida, tá bom? Isso são regras somente para uso documentado. Exato. Aqueles que não têm autorização, que não têm status legal no país, ou que a carteira não mostre isso, vão poder sofrer. E aí tem uma coisa na carteira de motorista, que não sei se você já viu, é aquela estrelinha lá no canto direito da carteira, no canto superior direito, que mostra que aquela é o Real ID. O que é uma Real ID? É uma que atende todos os requisitos do próprio Department of Homeland Security, do governo federal, para ser emitido. E um dos requisitos é justamente a demonstração de status legal. Então, para quem não tem status, não consegue emitir um formato Real ID. Então, eu acredito que isso vai ser o principal meio pelo qual eles vão verificar a legalidade ou não da sua turista. Uma mudança que eu acho que já teve no DMV, se você que está online e já passou por isso, compartilhe com a gente no inbox. É que antes, eu mesma, quando eu fiz a minha primeira renovação, eu ainda estava naquele status que a gente fala que não é o status, é o limbo, né? Ou seja, processo aplicado, mas já não era turista e ainda não era residência permanente. E isso foi suficiente para tirar o meu documento. Depois disso, nós já tivemos alguns clientes que neste status, mas na verdade não era ajuste de status, era mudança de status, porque era para estudante, né? Então, a pessoa ainda estava aguardando a resposta. E a gente falou, olha, pode ir com o protocolo, porque até então, normalmente, deu certo, vamos dizer assim. E mais de um cliente, na verdade, falou, não, eles falaram que eu tenho que ter algum status. Estar nesse meio termo não é suficiente para eu tirar meu documento. Então, que eu voltasse quando tivesse já a resposta do protocolo de mudança de status. Muita gente está fazendo a mudança de turista para estudante, e aí precisa levar o recibo e tudo mais, e às vezes o DMV não aceita. Não aceita aprovar. E aí por isso que aquela segunda informação que eu vou trazer aqui mais para frente, porque ela é muito boa, e eu vou explicar o porquê que eu considero ela boa, do Premium Process para mudança de status, por isso que ela é tão boa assim, que você já vai ter a aprovação para mostrar. Você já vai ter 94 ali para virar para o oficial do DMV e falar, tá aqui, no final da minha aprovação, tem o meu I-94 novo com o meu status novo de estudante. E aí o oficial do DMV não vai ter nem como questionar. Que ali, se o seu I-94, aquilo é a prova do seu status legal no país, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é principalmente do transporte ilegal, digamos assim, dos imigrantes ilegais, digamos assim. Isso foi muito colocado aí. Nossa, se eu levar o meu vizinho, der uma carona para ele, levar ele no trabalho, alguma coisa assim, ele não tem status legal no país, eu posso ser preso por isso? Não. Não. De fato, a linguagem da lei ela era muito ambígua lá no início, quando estava ainda como proposta e tudo mais.
não dava claramente a entender quem era que iria ser responsabilizado criminalmente. Mas depois, a versão final deixou bem claro que se você estiver trazendo de fora do estado da Flórida para dentro do estado da Flórida um imigrante que entrou sem inspeção, ou seja, entrou pela fronteira, não foi inspecionado pelo CBP, aí sim você pode ser responsabilizado criminalmente de acordo com a lei, tá bom? Isso não serve para, nossa, estou dando carona pro meu vizinho, nossa, eu não sabia, vou perguntar o status de todo mundo agora que eu preciso colocar meu carro. Não. E também não é para quem está fora de status, é para quem entrou sem inspeção, ou seja, o pessoal principalmente que vem pela fronteira do México. E aí a gente começa até a entender um pouco da lógica, não estou defendendo ainda, mas é porque é como se quisesse inibir as pessoas que, não sei, trabalham com isso, né, os coiotes, enfim, né, tentando inibir a prática, especialmente, né, até para compreender um pouco mais, mas que bom que não tem nada a ver, então, com as pessoas overstay, pessoa que está fora do estado, não é isso? Ótimo, então já vai esclarecendo aí, gente. E se você está gostando, já clica no aviãozinho de novo e manda para alguém, porque acabamos de bater 200 pessoas online, gente. Olha que lindo. E tá todo mundo aqui falando, gente, já sofri demais nesse DMV, já cancelaram minha carteira no dia seguinte que eu fui, eu tive que pagar de novo, DMV dos pecados. A galera tá aqui, ó, engrossando o couro do DMV. Aí eu te pergunto, você, meu querido imigrante, você pensou que ia sentir saudade do Detran? Não acredito, né? Você pensou que ia sentir saudade da praia, da caipirinha, sentir saudade da sua família, mas do Detran ou do INSS, no dia que você foi tirar o seu social, o dia de tirar o social não vou deixar para outra web, porque senão eu vou ficar só contando planos de imigrantes aqui. Aproveitar, porque a gente tem um carioca aqui do outro lado da câmera, né? Mas no Rio, em Brasília nem existe isso, mas no Rio você tem que fazer aquela inspeção anual no Detran. Pelo amor de Deus, isso é aquilo, cara. Não, isso não existe. Em Brasília, pelo menos, não existe. Pessoal do Rio, infelizmente, né, tem outra realidade aí. Olha aqui, ó, Detran, nunca imaginei. Aí, ó, pouco tempo, tudo agendado pelo site. Aquilo ali é vida, gente. Aquilo ali é vida. Bom, enfim, sigamos. Mas então, o que eu quero deixar claro é, não se preocupe de dar carona, não precisa perguntar. É muito voltado para os coiotes, como a lei colocou aqui. A pessoa que está trazendo os imigrantes ilegais para dentro do país e fala, vou te deixar lá na Flórida. Então, esses são os que vão ser responsabilizados criminalmente, tá, pessoal? Terceiro ponto que eu queria falar são sobre os empregadores. Nossa, esse aí deu... Os empregadores vão precisar de Verify, então agora acabou o trabalho ilegal, porque os empregadores vão ser presos se contratar imigrante ilegal. Também não é assim. O que acontece? Eles estipularam ali na lei, se o empregador tiver mais de 25 funcionários, Mais de 25 funcionários extra, ele precisa se cadastrar no programa E-Verify. O que é o E-Verify, né? Para explicar para o pessoal. E-Verify é um programa do governo federal que foi criado justamente para verificar se aquele empregado que você está trazendo, se ele tem autorização de trabalho. Então, o que acontece? Na prática, hoje, o que é a regra? Eu contrato, por exemplo, a Alessandra. Quando eu contratei a Alessandra, eu imprimi um formulário chamado I-9. A Alessandra assina esse formulário I-9 e aí ela tem que me dar uma prova de que ela tem autorização de trabalho. Isso todas as empresas hoje nos Estados Unidos precisam fazer. Eu, como não tenho 50 funcionários aqui nos Estados Unidos ainda, vou chegar. Mas como eu não tenho ainda 50 funcionários nos Estados Unidos, no Brasil tem, eu não preciso me cadastrar no programa E-Verify. Então eu faço desse modelo que é o padrão e está mais que suficiente. Eu não mando esse formulário para nenhum lugar, eu guardo no próprio escritório e se eventualmente eles me pedirem, eu tenho a prova aqui, ó, todos guardados, todos assinados e tudo bonitinho. O E-Verify é um programa eletrônico. Então eu pego, ao invés de eu pedir para a Alessandra preencher o I-9, eu simplesmente pego o Social Security número da Alessandra, jogo no E-Verify e peço para eles analisarem se ela tem autorização de trabalho. E aí o E-Verify vai me falar, tem ou não tem. Se ele me falar não tem, eu já sei, eu não posso contratar a Alessandra. Não tem como me desculpar depois de dizer, não, mas eu não sabia, tá aqui, ela assinou dizendo que tinha e tudo mais. Fim do eu não sabia. Exato, é o fim do eu nem sabia. E aí, basicamente, o empregador passa a ser responsabilizado. Com o quê? Suspensão da licença, até mesmo revogação. No início, multa, mas pode chegar até mesmo a revogação da licença de operação do seu próprio business. Mas você falou 25 e depois você falou 50. E hoje, já parece 50. O governo federal exige que tenha mais de 50, seja cadastrado no Verify. A Flórida vai diminuir para 25. Então, isso Esclarecendo. Onde você tinha ouvido essa informação? Lugar nenhum. Então agora você já entendeu.
Eu também entendi. Esse é o terceiro ponto. E o último ponto, que é bem rápido, porque a gente já está 18 minutos falando disso, e o hospital. Muita gente preocupada de o hospital agora vai me negar porque eu não tenho status. E eu posso ir para o hospital? Gente, o hospital, ele vai perguntar que você não é obrigado, de acordo com a lei, você não é obrigado a informar. Inclusive vai ter a caixinha. Não tenho status, tenho status, ou prefiro não informar. Você pode, inclusive, marcar a caixinha do prefiro não informar e não vai fazer diferença nenhuma no seu tratamento. A lei coloca, inclusive, que o hospital tem que escrever no formulário quando sua resposta não vai dar o seu tratamento ou até mesmo determinar se a gente vai cuidar de você ou não, tá? Então eles querem deixar isso bem claro. Todo mundo vai ter atendimento médico emergencial quando você precisar no hospital. O que passou a ser obrigatório, então, foi fazer essa pergunta e reportar, é isso? Eu entendo que é para eles fazerem algum tipo de estatística, por exemplo, eu gastei tantos milhares de dólares, tantos com cidadãos, tantos com residência permanente, tanto com indocumentados e outros com status desconhecido. É basicamente para eles fazerem isso. Esse é o objetivo. Então não tem que ter medo, meu filho está passando mal, tá queimando de febre, sou overstay, não precisa ficar com medo de ir para o hospital. Não, você não precisa ter esse receio. O hospital vai cuidar de você normalmente. Isso é muito legal. E tinha muita gente muito aflita com essa questão da saúde. Exatamente. A única questão é o reporte financeiro, porque o Estado ele quer saber quanto que ele está gastando com o tratamento de saúde de imigrantes sem Estado. Agora, eu vou só fazer um porém aqui. Aí eu falei, né? Ah, nossa, vai tratar normal e tudo mais. Mas eu, particularmente, eu sou bem cético com relação a essa colocação. Por quê? Porque na prática, de novo, vai para a cultura, né? Qual é a cultura que você está estabelecendo? Você começa a criar, aí o Estado, de posse dessa informação financeira, o que ele vai falar? Gastamos tanto dinheiro. E aí, o que a população entende? Nossa, meu imposto tá pagando, esses caras não merecem e tudo mais. E eu tô pagando imposto normalmente e eles estão usando desse dinheiro para poder ter benefício indevido. Gente, parte cultural aí que é perigosa até, né? Uma formação de opinião, não sei, uma incitação dessa raiva aí do imposto. exatamente. Indocumentável. Exatamente. Então, esse é o meu maior cuidado, né? Qual a mensagem que você está passando? Eu já mostrei estatísticas aqui, mas eu volto a mostrar, gente. O imigrante que não tem status, não estou aí falando do legal, estou falando do ilegal mesmo. O imigrante que não tem status, ele contribui muitas vezes com o imposto de renda normalmente. Por quê? Porque ele tem medo de ele ser deportado se não contribuir. E outra, ele tem um índice menor no cometimento de crimes do que o cidadão e do que o imigrante legal. E faz todo sentido, porque o cara fala assim, eu vou andar na linha aqui, porque eu já tô com essa questão aqui. Eu não vou pisar fora da linha aqui, da linha do gol, porque eu não quero correr esse risco. Então faz todo sentido essa questão fundamental aí. Pessoal, só um aviso de ordem prática. Tem gente perguntando, pedindo, por favor, deixa o salvo. Ok, vocês venceram, vai ficar salva a live, tá? Só pra ficar tranquilo aí, que dá pra assistir depois. Dá pra mandar, puxa vida, tem um amigo meu que perguntou isso no grupo de WhatsApp, ele tá aflito e tal. Depois você pode mandar agora ou pode mandar depois pra pessoa o link da live. Então, minha visão geral da lei é, não precisa se preocupar. Se você quer mudar de estado e não se sente confortável, eu entendo, você tem uma família às vezes, né? Putz, meu filho, cara, não vou deixar meu filho correndo esse risco, eu não quero, não me sinto bem aqui. Cara, eu entendo, super entendo e acho que faz sentido você ir atrás de algum estado que você possa se sentir confortável e confiante. Não vejo problema nenhum nisso. Mas também não precisa pegar o seu caminhãozinho, dar o pau e sair da Flórida como hoje em dia o YouTube. Né? Gente, eu vi isso. Eu vi o pedaço da live. Você que tá aqui na Flórida, tá como rodeia, pega o caminhão e vai para outro estado. Até entendi alguma coisa no sentido assim de vai pra onde te querem, vai viver em paz, assim, não foi no sentido de sai fora daqui da Flórida, tipo assim, vai ficar embaixo. Eu falei, cara, que homem louco, mas gente, e eu vou te falar, eu vou confessar aqui, Ale. Eu tenho uma global aqui que trabalha como minha produtora aqui. Tudo isso que você ainda é muito chique. É coordenadora artística do GNT. E aí ela falou assim pra mim, é só falar claramente o seguinte, em troca de status. Olha, vem com a gente, troca de status. Eles falavam assim, em vez de trocar de estado, troque seu estado. Ah, velho, quero assim, né?
pessoa é a produtora de TV que os Estados Unidos. Ela vai lá. É um EB1 que a gente não pode questionar, então. Conta bem isso aqui. O que eu tava falando eu vi isso e eu sou muito... Não gosto de terrorismo migratório. Vocês já me viram falar isso. Tem muita gente que faz terrorismo migratório mesmo, de ser deportado e tudo mais. Não é minha praia. O que eu sou é muito ponderado e bem realista. Qual é a realidade? O DeSantis colocou uma lei que é, sim, um pouco de marketing político para apelar para a base americana. É, sim, um ruim para a imigração e para os imigrantes, mas ela também não vai deportar ninguém. Ela não é um motivo para desespero geral. E eu não vejo um motivo para um êxodo de todos os imigrantes. Muito rápido, onde está? Procura, gente. Aliás, pessoal que está perguntando assim, tenho dúvidas específicas, como faço para falar com vocês? Gente, nosso atendimento. Através do WhatsApp, pode entrar em contato com a gente no 407-883-0373. 407-883-0373. No nosso WhatsApp, a gente vai estar pronto para te atender, tirar a sua dúvida. Se quiser marcar consulta, a gente vai agendar ou com os advogados da nossa equipe ou com o próprio Dr. Guilherme. E você vai poder sim, tirar todas as suas dúvidas ali em 1 hora de consulta. Ou também pode mandar para a gente o seu currículo para a gente avaliar. E a gente pode, inclusive, pensar ali se for um currículo elegível, se você quer apenas confirmar, a gente consegue uns minutinhos ali sem cobrança. Conversa direitinho que a gente consegue ali algo bem bacana para você, tá? No Linktree do próprio Start, né? Aí eu falei, não, mas eu não tô no meu Instagram. Eu não posso... Então, no Linktree do próprio Dr. Guilherme vai ter lá a avaliação do método de currículo e o link do nosso WhatsApp, para eu não ficar aqui repetindo, igual uma telefonista bem louca, repetindo esse número 1000 vezes até o final da live. Então, bora lá. Mas olha lá. Mais conteúdo. Segundo ponto que todo mundo surtou. Tá tendo aumento de negativas? Esse ponto. Eu não quero nem falar aqui na live. Ele tá produtor da TV Globo ali. Vamos ver se ela... Esse ponto que eu falando, Fala, pode falar. Fala, mas fala pouco e guarda pra semana que vem, né? um vídeo muito interessante recentemente que fala sobre esse assunto. Né? Então, assim, eu acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo. A gente deve disponibilizar muito em breve para vocês. ouvi dizer que tem no YouTube nascendo, é verdade isso? Ouvi dizer. Semana que vem. Muita gravação, muita coisa assim. Eu virei para Paulo e falei, A gente tá ao vivo. Estamos ao A vivo. gente tá ao vivo. mas eu particularmente nunca imaginei que eu ia fazer tanta gravação assim, mas eu vou disponibilizar esse conteúdo para vocês semana que vem, tá? Confirmado com a Paula. E aí vocês vão poder saber mais. Vou dar uma leve pincelada. Houve aumento de negativas? Infelizmente, houve. Tá? Eu não estou falando do escritório, estou falando em geral. E qual foi esse aumento de negativas? Em geral, tá? Houve um aumento de 3 vezes o número de negativas do ano. Então, no ano passado, existiu em média de 5% de todos os processos julgados. Não estou falando dos recebidos, estou falando julgados. Mas você tá falando de EP2? É mais NW. Ah, não, tá. É uma EP2 é NW. Tá de brasileiro? EP2 de geral. 5% de todos os EB2 NW no ano passado foram negados. Houve um aumento para 15% nos 3 primeiros meses desse ano. Então, nos 3 primeiros meses do ano fiscal, estou falando de outubro, novembro e dezembro de 2022, eles negaram 15% de todos os pedidos de EB2NWs que foram julgados. Infelizmente, isso não é um bom sinal. Né? Eu discorro ali no vídeo um pouco mais que eu acredito que houve esse aumento. Mas, para deixar de uma forma geral aqui para vocês, houve um aumento no número de pedidos, né, pessoal? E com o aumento no número de pedidos, você imagina, eles estão já ultrapassando a cota. A gente já está com esse problema do Visa Bulletin que todo mundo está falando, quando que vai chegar, quando que vai chegar a minha vez? E naturalmente, se eles aprovarem todo mundo, a fila vai ficar ainda maior. Então, por isso, eles estão aumentando o crivo. Eles estão sendo mais criteriosos. E aí eu acredito que isso resulta. Eu ia perguntar isso. Houve um aumento de quantidades.
Mas você acha, Fabiane, que esse aumento de quantidade trouxe uma considerável perda da qualidade dos casos? Ou seja, eles estão achando que todo mundo é elegível e aí por isso eles esperam subir um pouco a régua? Pode ter acontecido? Ou você acha que é numericamente mesmo por ah, ter aumentado a quantidade, eles também subiram? Ou dar uma equilibrada, sei lá, em quantidade? Um pouco dos dois, Ale. Eu acho que assim, tem um pouco da vulgaridade que se tornou. Né? Você vê, por exemplo, gente, o Brasil, ele teve mais de 3.700 aplicações em 3 meses. GB2NW. 3 meses. Para cidadãos brasileiros. Então, assim, houve, de fato, a imigração observa isso. Não adianta a gente fingir que eles não veem. Eles veem isso. Quando eles puxam todas as estatísticas lá de todos os países e eles olham o Brasil com um número tão alto, eles olham isso e falam, gente, o que está acontecendo aqui? A gente já está chegando no Por que o Brasil tem mais do que o dobro da China? Uou! Da Índia. Da China. A Índia é o país mais populoso do mundo. Não tem menos tanto de aplicação que o Brasil. profissionais para aplicar. Então, assim, eles olham mesmo isso e falam, calma aí, vamos entender o que está acontecendo aqui. Mas eu não acho que, nossa, está uma força-tarefa, negue a B2NW para brasileiro. Não. Eu acho que, de fato, houve um aumento no número de aplicações, está aumentando a fila de AB2 e eles vão fazer um controle ali para garantir que não fique uma fila tão grande. Profissionais qualificados que realmente os Estados Unidos quer, não fique esperando tanto tempo num retrocesso de pisador. Gente, não dá para mandar abraço para todo mundo, mas doutor Wilson, olha, tem muitos clientes online, muito legal. A gente fala, meu brincado só saiu por causa da dedicação do doutor Vilene, elogiando aqui, mandando abraço pro doutor Eduardo Pajá, dá abraço pro Vitor do Brasil, excelente profissional, doutor Vilene, super simples. Ó, tá cheio de gente mandando abraço, que deveria ganhar abraço, mas a gente não consegue falar o nome de todo mundo. Então, muito obrigado por vocês que estão com a gente aqui, estão apoiando, mandando perguntas. Tem umas pessoas que já responderam as perguntas das outras, entendeu? Já vi que a Ana falou, minha entrevista de 485 foi semana passada. Aí o cara está perguntando, e aí, como é que foi? Então, o pessoal já está interagindo aqui. A audiência entende tudo de imigração. Eu sinto um pouco, como eu posso dizer, eu tô numa mesa que vocês não têm noção. 3 pessoas dessa mesa, tem 4 pessoas, 3 são EB1. Habilidades extraordinárias. Os 3 ligados à área artística. E eu sou o único aqui. Que não sou EB1, não sou EB2NW, tá, pessoal? Pra quem não sabia, né? Eu fico até me sentindo só intimidado nessa mesa. Sente toda a intimidação dele, ele é o único advogado que assinou o nosso G28 e o Pilar falou e aprovou o nosso brincar. Não. 2 das 3. Entregar os brincar em mão. Mas, voltando aqui, pessoal. Então, assim, houve um aumento. Por isso, é muito importante você garantir algumas coisas. Primeiro, procure um advogado licenciado para te representar. Qual a importância de você ter um advogado licenciado nos Estados Unidos? Que ele pode ligar no ISS, que ele pode falar com a ISS, te representar durante a entrevista. Ele pode fazer apelações no ISS. Ele pode recorrer à justiça se necessário for. Coisas que o advogado ou um não advogado, ou um advogado não licenciado nos Estados Unidos, não vai poder fazer para você. Então é muito importante você ter um advogado, você estar bem representado e garantir que seu processo tem uma qualidade. E eu tenho uma percepção, pessoal, que eu não sei se é válida, mas assim, eu fico imaginando o cara que julga os processos. Nós já pegamos casos aqui da pessoa que self-petition, por exemplo, foi reprovado, depois trocou a gente. Aí o cara falou, me manda tudo que você fez. E o cara mandar um business plan de uma página, uma lauda e meia, né? Então, o que eu imagino que chega de tudo lá? Aí você pensa assim, vou começar meu trabalho, vamos analisar sei quantos DB2NW hoje. Eu tenho para mim que quando ele pega um processo, se vem com assinatura de uma law firm, ele deve pelo menos falar assim, graças a Deus, esse pessoal que sabe do que eles estão falando, mas é verdade, porque pensa, uma coisa é eu fazer uma petição de uma coisa que eu nunca fiz, outra coisa é a gente produzir um processo daquilo com que se lida todos os dias, ou já fiz mais de um caso de engenharia, mais de um caso de dentista, mais de um caso de fisioterapeuta, mais de um caso artístico. Então, existe um know-how. Então, acho que eu tenho para mim que ele deve ficar feliz quando ele abre o processo e vê que tem um dia 28 e fala, é uma law firm que fez. Não é uma aventura, alguém se aventurando a aplicar um EP2NW. Eu vou te falar, o que faz a diferença, eu tive presente numa entrevista aqui na USS de Orlando, tá? EB2NW. Tive presente. E assim,
eu vou ser sincero com vocês, pessoal. Vocês sabem que eu sou muito transparente. Eu, basicamente, não participo muito na entrevista. Eu sento, escuto as perguntas que o oficial vai fazer para as pessoas, vejo a resposta das pessoas, e se houver qualquer coisa fora do comum, eu vou lá e intervenho, faço alguma pontuação e tudo mais. Na entrevista tava tudo ótimo. Pensa num oficial gente boa. Sério, assim, normalmente o funcionário público americano, ele tem mau humor, né? Inerente. Mas esse oficial, sério, ele tava super bem-humorado, ele tava super educado. E aí, uma boa com os meus clientes, perguntando as perguntas que eu tinha que perguntar. Meu cliente era médico. E aí, meu cliente, num determinado momento, ele fala, calma aí, o oficial, calma aí. Ele começa a olhar o computador, olhar os documentos. É a primeira vez que ele abre os documentos dos 140, tá? Então ele nem tinha aberto o processo de AB2NW. Ele começa a olhar, ele fala, espera um minuto. Ele fala assim, quanto tempo você está trabalhando mesmo? E já, estou trabalhando desde o início do ano. Aí ele fala, mas o seu programa exigia que você trabalhasse no mínimo 3 a 5 anos. O meu cliente, na hora, você imagina, ele gelou. Ele falou, o que você está falando? Eu tenho que trabalhar 3 a 5 anos? Eu não estou entendendo. E aí... Olhou. Não, Verdade, desespero. não falou nada. Tem olhar. Eu virei e falei, não é B2LW Physician. It's not a Physician National Interest Rate. Na hora que Geral? o oficial pontuou, você precisa estar 3 a 5 anos trabalhando, eu imediatamente entendi. Ele está associando o Physician National Interest Rate, que é o quê? É um programa específico para médicos que se comprometem a atuar em áreas carentes dos Estados Unidos por 5 anos para poder ter um green card. Meu cliente saberia disso? Também conheci. A Laura tá aqui, inclusive. Laura, caramba, quanto tempo eu não falo contigo. Que prazer ter aqui você comigo, Laura. Muito obrigado pela sua presença. Mas, meu cliente saberia disso? Não. Não é o dever dele saber, né? O oficial não entendia muito bem, porque ele não lidava com o processo de NW, ele lidava só com a entrevista, com a parte da entrevista. E aquilo poderia ter prejudicado o meu cliente se eu não estivesse ali entendendo o que o oficial estava falando e explicando para ele. Não se preocupa, não é esse tipo de categoria que você está procurando. Na hora o oficial falou, entendi, não, perfeito, então tá certo. Então tá tudo ok e tudo mais, e acabou a entrevista, deu tudo bom, perfeito. E os clientes saíram dali satisfeitos. Mas, se eu não fosse armegado licenciado nos Estados Unidos, eu poderia estar ali? Não. Eles me pedem o bar para entrar na USAS, eles me pedem o bar durante a entrevista. A todo momento você tem que se identificar como advogado e ter G28 assinado para estar presente ali, tá bom? As pessoas já estão pedindo que a gente responda perguntas. Vamos às perguntas. Mas você tinha um outro assunto. Vai ficar... Eu tenho Qual é, amor? no Reels. Eu vou deixar para um vídeo que eu já gravei, que eu vou explicar muito bem. Treta. Não. Ainda nunca. Não é a treta da cidadania dessa vez. A cidadania, ela tá dando uma Abreviada. Não, ela tá dando uma trégua. Quem não sabe do que estamos falando, procure o Reels do Dr. Guilherme, você verá um Reels sobre cidadania americana, cidadania brasileira, e é treta. E entra nos... ou não entra nos comentários, que é um caminho sem fim. Não, Eles eles começaram a falar claramente. Você já sabe o que você está falando. Vai estudar. Nossa, eu olhava e falava, que eu tenho certeza do que eu tô te falando, eu pesquisei antes de eu te falar, é isso mesmo. Mas se não era essa treta, qual seria? Vamos lá, quem está viralizando? Próximo, para mudança de status, visto de estudante, tá? Por que eu gostei tanto dessa notícia? Todo mundo me viu dar com alegria essa notícia? Primeiro, por causa do Visa Bullet. Gente, o Visa Bullet, que serve tanto para ajuste de status quanto para crescimento consular. Eram clientes que me perguntaram isso e eu tive que falar, querido, é para todos, não faz diferença. Mas ok. O Visa Bullet está atrasado há mais de um ano já. Ele está em 15 de fevereiro de 2022. Eu tenho uma perspectiva boa de que ele vai regularizar um pouco mais, avançar um pouco mais. E em outubro ele vai avançar consideravelmente, minha expectativa. Mas, com isso, muita gente que está aqui, está aplicando a B2LW, eles não têm como se manter legalmente em termos de status, né? Não tem como eles aplicarem um ajuste de status, ficarem com base nesse ajuste de status, e aí o que resta? Aplicar para ou extensão
troca de status. Quando eu falo ajuste e troca, gente, existe uma diferença nessa nomenclatura. Ajuste, obrigatoriamente, é para residência permanente. Não existe ajuste de status para outro visto de não imigrante, como, por exemplo, de estudante. Quando a gente troca de não imigrante para não imigrante, a gente está falando do quê? Troca de status. Tá? É um termo que diverge, por isso a gente tem que ter cuidado com esses termos. Mas, enfim. Então, o meu cliente aqui, aplicando o EB2LW, ele precisa se manter legal. Ele não quer voltar para o Brasil e fazer o processo consular. E aí, o que nos resta? Ou uma extensão, dependendo do caso, ou uma troca de status, no caso. E aí, existe uma prática geral dos advogados de imigração de que você não aplica um pedido de ajuste ou I-140 enquanto você tem um pedido pendente de troca de status. Então, se eu estou no status de turista e eu quero ir para um status de estudante, e aí eu vou lá e aplico a troca de status para o estudante, e aí vamos Visa Bulletin avança. E aí eu vou lá e aplico agora um I-485, um pedido de ajuste de status. No meio dessa pendência, regra geral, os advogados eles não recomendam fazer isso. Advogados de imigração não recomendam fazer isso. Por isso, é interessante você ter um preview process, porque você pode aplicar o pedido de troca de status com um preview process. A sua troca, que demoraria 7, 8, 9 meses, sair em 30 dias, você já está no status de estudante. E aí, o grande benefício do status de estudante é que ele te dá o DS. O que é DS? Duration of Status. Enquanto você estiver estudando, você tem status. Você não tem uma data limite para você sair dos Estados Unidos, como no caso de turista. E aí, você já está naquele status novo, pode aplicar um ajuste sem medo. Pode aplicar o I-140 sem medo também. Às vezes não avançou o Visa Bullet, mas a pessoa quer aplicar o I-140, né, como consular, aguardando que o Visa Bullet avance, e ele não fica com esse receio, já que eu falei que eu quero aplicar para estudante, o estudante é um visto de não imigrante. Então, de certa forma, ele implica que ao final do meu estudo eu iria voltar ao Brasil. Em seguida, eu aplico uma petição que fala que eu tenho habilidades para ter um green card, né? Então, para não dar esse problema, excelente essa questão. Vale para todos os vistos de estudante, considerados estudante que a gente fala IM, F. Vale para M, J, F e... São esses, né? EJS. Ok. Segunda pergunta, valor? Já tem? O valor é de $1.750. Aí essa é de por aplicante. Uou! Não, mesmo que a família... Se a família for dependente, até eu vou falar algo aqui, tá? Que é o meu entendimento. Mas pode ser que eles exijam para cada um. Vamos ver na prática como que vai funcionar. Quando você aplica uma troca de status de B para E, você vai lá e aplica um I-539. E os seus dependentes vão para o I-539A, que é o suplemento do I-539. Minha, por enquanto, vou pesquisar melhor para ver como é que eles vão reagir nesse aspecto. Mas, meu entendimento, $1.750 é para o I-539 e o I-539 é a cópia. Meu entendimento. Só que se você aplica online, por exemplo, você não consegue aplicar o I-539A. Todo mundo tem que... Então, online. Mas a galera vai doar plasma, vai doar o rim, vai doar tudo para poder ajustar o status, mudar o status de estudante. Imagina, a família para 5 pessoas, 1.700 cada um. Exato. Então, assim, se você aplicar online, você não vai ter outra opção, a não ser pagar. Tá. Mas pagou 1.750, então, 30 dias. 30 dias. E já está vigente? Hoje, ele está vigente para quem já tem um processo de mudança pendente. A partir do dia 26, ele vai estar vigente para todos os casos. Então, mesmo os casos que podem ser aplicados agora, já poderiam ir com o pedido de preview process. Excelente notícia, gente. Tá. Mas hoje, você só pode pedir preview process se ele já foi recebido, se você já tem o seguro de receber. Muito bem. Então, vamos para as perguntas, Ale, porque eu acho que 40 minutos falando sobre alguns temas atrás. Vamos deixar para a semana que vem também, que aí a gente não fica sem tempo também, né? Mas vamos lá. O que temos de perguntas que o pessoal mandou na caixinha? 40, 50 perguntas e mais as que estão aqui nos comentários. Ó, quando você começou a falar de negativos, aumento de negativos, alguém perguntou assim, isso é considerando I-140?
Aí, ó, até perguntou de novo. Cheguei atrás. Quem quer 1.140 consulado aprovado agora pode sonhar em ter entrevista para... Ah, não, isso é outra pergunta. Também você vai responder. Sonhar em entrevista para quando? Que eu acho que está perguntando do Visa Public, né? Mas a pessoa perguntando o seguinte, quando você fala casos reprovados, foi um caso que foi a negativa final, é isso? Foi uma... Do I-140? Ah, então essa tinha sido a primeira pergunta. E se depois de um I-140 já aprovado, se ao final o processo ainda pode ser negado? Olha, um I-140 aprovado pode negar no I-485 ou no processo consular. Gente, como é que funciona isso? Quando você está num processo de ajuste de status ou I-485, é o seguinte, você está no país e aí você está em algum visto de não imigrante, turista, estudante e tudo mais, e está pedindo para se registrar como residente permanente, com base no seu I-140 aprovado. O I-485, muitos sabem disso, mas ele é considerado uma petição discricionária. É uma aplicação discricionária. Ou seja, o oficial de imigração, ele pode, ao final dessa aplicação, entender que você não deve ajustar status e negar o seu pedido de ajuste de status. E por que tudo isso? Porque o ajuste de status, ele não é a forma principal pela qual você imigra. A forma principal é o processo consular. Então, como eles criaram o ajuste de status, eles falaram, olha, Criei, mas eu posso não eu dar. posso não te dar, e aí você vai, se dirige ao consulado, e lá no consulado você pede seu visto de imigrante, vem como imigrante, e tudo certo. Existe uma guia, existe uma tabela, você vai no policy menu da USCIS, tem tudo bonitinho, quais casos que eles devem considerar favoravelmente, quais casos que eles não devem considerar favoravelmente, tá tudo bem explicadinho lá. Mas pode ser negado? Pode. Pode ser negado porque você usou benefício público, pode ser negado porque você tem algum problema de caráter moral, pode ser negado porque você usou maconha. Olha só a dica, usou maconha porque é um crime federal. Mesmo que seja legalizado no estado, Infrações imigratórias também, ou seja, ou trabalho sem autorização, esse tipo de coisa também. pode. Você pode ter um ajuste de status negado porque você trabalhou sem autorização, porque você ficou mais, você ficou fora de status para casa de família, ou então porque você ficou mais de 180 dias fora de status caso do seu emprego. Crimes cometidos nos Estados Unidos, ainda que, por exemplo, dirigir sem carteira, se o oficial quiser, ele pode marcar lá. É mais uma criminal, tudo bem? Mas aí seria uma contravenção penal, né? Se chama Podia. misdemeanor. Então, dificilmente eles usariam isso para falar, não, você não pode ajustar status. Mas se você tiver misdemeanor, DUI, que é dirigir bêbado, né, alcoolizado, várias infrações assim, ele pode usar isso para julgar desfavoravelmente a sua aplicação de ajuste de status e no final negar comum. Muito bem. A Nurse Cindy está perguntando. Boa noite, doutor e Ale. Com 10 anos de técnica em enfermagem, 3 bacharel enfermeira, pós-graduada, consigo EB2NW? Olha, o que eu digo é que muita gente consegue B2NW com base na experiência profissional. Quantos anos eu só perdi o tempo de experiência? 10 anos de 10 técnica anos de enfermagem. No seu caso especificamente, eu iria te recomendar fazer uma consulta com a gente, né? Como a lei colocou aqui, entre em contato com o nosso escritório. Você pode entrar em contato comigo, 407-883-0373, tá? É um número super simples, cheio de 3. Entre em contato com nós. A gente vai te atender. Pode marcar. A gente ainda tá fazendo, né? Consulta grátis por meia hora. E para os elegíveis, pode entrar em contato com a gente. Que a gente... Exato. Então, assim, você manda o seu currículo, se a gente analisar a elegibilidade, a gente faz uma consulta grátis de 30 minutos. confirmar esses... Exatamente. Então, assim, é possível, sim. É a TV, cara. A pessoa participa da TV, ela já tá... Vou te contar o que está acontecendo, pessoal. Já tá aqui comigo já há 15 minutos. Nós vamos sair do ar. Que isso, gente? O pessoal tá gostando, vê se o pessoal vai pedir mais. Eu acho que o pessoal vai pedir, fica mais um pouco, responde mais não. Aí o Instagram pode derrubar. Esse é o problema. Ah, então tá, né? Mas vamos lá. Então, assim, tem todas essas questões que Já tô você precisa... começando outra treta. A gente pergunta se eu tô viva, é solteiro. Gente, vamos concentrar na imigração. Vamos concentrar aqui, por favor. Além de Brad Pitt, eu solteiro. Que isso, gente? Vamos lá. Olha, Matt Damon. Agora a gente, Hollywood inteira tá aqui. Vamos lá.
Hoje eu então. Então, assim, Nunca segue esse assunto. entre em contato com o nosso escritório. Isso. E aí a gente vai, com o maior prazer, analisar a sua elegibilidade para um Green Card, para um AB2NW, tá? Ou até mesmo para um AB1. Eu tenho alguns clientes, tá? Que são AB1, participam, inclusive, comigo também das gravações, e achavam que era AB2NW. E aí eu virei e falei, você é mais adequada no AB1, né? E aí está, hoje ela com um Green Card de AB1, tá bom? Tudo bem. Aqui, ó. A senhora perguntou, Guilherme, enfermeiro tem prioridade para Schedule A no EB3? Estou esperando só esta corrente para que eu possa dar entrada. Queria explicar melhor o Schedule A. Sim, o Schedule A, ele significa que você vai ter uma oportunidade porque o governo já entende que existe Existe a necessidade. uma necessidade dessa mão de obra nos Estados Unidos. Então você não vai precisar passar por todo aquele processo de Labor Certification, você só vai fazer o Prevailing Wage Determination. Então é muito mais rápido o processo. Simplesmente isso aí, porque hoje o EB3 está bem demorado, né? Sim. Sim, essa fase está 8 meses a 9 meses. Até alguns processos chegando a um ano e caem em auditoria. Então, assim, agiliza muito o processo por conta disso. Mas tem Schedule A, tem preferência, sim, para enfermeiros e para fisioterapeutas, tá? O pessoal fala... Bom, Muito bem. próxima pergunta, vamos aqui. Quem fala que aplicou o próximo até agora não teve. Mas, na verdade, o pessoal está mais preocupado com a questão do visibility. Daqui que Olha só, tem cliente aqui falando. entender. Doutor Guilherme, estou fazendo meu processo de EB2NW com vocês. Devo submeter agora em julho ou aguardo a renovação da cota em outubro? Pessoal, eu sempre falo para você protocolar o 140 o quanto antes. Por que eu digo isso? Porque você já está garantindo o seu lugar na fila. Você precisa ver o visibility como uma fila. E ali, a ordem que ele está dando ali de 15 de fevereiro é quem ele está chamando para emitir o green card nesse momento. Quando você protocola o seu pedido de AB2NW, você está tirando a sua senha, né? E a sua senha é essa data do seu protocolo. Então, quanto mais cedo você protocolar, mais cedo você puxa essa senha, você pode segurar ali a sua data, né? Um pouco mais cedo do que deixar para outubro. Porque eu não sei, e eu acredito que não vai acontecer, inclusive, de outubro chegar a ficar current de novo. Eu acho que eles vão avançar, mas eu não acho que eles vão avançar no nível de 2 anos, 1 ano e meio, por aí. A pergunta aqui do Vitor é P2NW aprovado, aguardando o third date, mas o plano da minha esposa não veio. É normal. Olha, Vitor, eu vou te dizer que é normal. Infelizmente, é normal. Que a gente conversa, como é que você? O meu chegou do meu esposo, do meu filho, o outro chegou por último e o outro não chegou. Isso é super comum. No meu caso, é um desses. Chegou de 3 pessoas da família. E da minha filha nunca chegou, tá? Chegou do meu menino mais novo, ainda brinquei com ele. Falei, bora fritar a muda no McDonald's aí pra pagar as contas, né, querido? Por quê? E da minha filha, de 15 anos, nunca chegou, tanto que ainda brinquei com o Dr. Guilherme. Falei, ó, tava com o green card em mãos, já tinham visto até o vídeo aí. De repente, uma notificação no meu celular, meu coração disparou. Falei, meu Deus, por que meu coração tá disparando se eu já tenho green card? Caso negado. Era a autorização de trabalho da minha filha. E de viagem. Correria de viagem também. Aí ela falou, Gui, assim, eu sei que já foi aprovado o green card, então eu imagino que tá tudo bem, mas só por via das dúvidas, você não... Eu mostrei a tela que eu falei que você acredita que meu coração ainda dispara com essa notificação, mas infelizmente é comum. Eles, infelizmente, não parecem ser muito organizados nesse sentido, né? No meu caso, chegaram 3, não chegou a quarta, não chegou social de ninguém. Aí a pergunta de outra pessoa, chegou de todo mundo bonitinho e com o social junto. Toda pessoa chegou só do cônjuge, do aplicante mesmo do processo, não chegou. Então, infelizmente, é aguardar. E aí, se chegarem no prazo que está com processing times, né? Que dá para abrir o, como é que chama o negócio? Dá para você, tipo, reclamar ali que tá demorando e tal. O inquiry. Aí, tudo bem, mas até passar aquele prazo que está previsto ali, né? Tem como você olhar no site, tá no Texas, onde é que tá, e ver qual que é o prazo médio daquele documento. Enquanto estiver no prazo médio, nem reclamar, teoricamente. Pode, né? Exatamente. E olha só, Leo, uma outra coisa que é muito interessante. O pessoal está perguntando aqui, principalmente sobre prazo médio para EB2NW, né? Qual o prazo médio para uma resposta? Tanto para EB2 quanto para autorização. EB2 hoje,
geral, uns 4 a 6 meses, 8, eles estão dando algum tipo de andamento, seja RFE, seja aprovação, tá? Então, na média, 4 a 8 meses. Vou até jogar um pouco mais para frente. Agora, para autorização de trabalho, isso é muito mais incerto, pessoal. Eu tenho 60 autorizações de viagem que chegaram, eu tive 30 autorizações de trabalho que chegaram da outra vez, só que assim, muitos clientes que a data de aplicação é um dia antes ou um dia depois, não estão com essa autorização ainda. E aí ele pergunta, tá tudo certo, tá tudo bem, minha autorização de trabalho chegou até hoje. E eu falo assim, tá tudo certo, fica tranquilo, não vai mudar. A única questão é, a imigração, ela vai disparar para vários oficiais que estão com menos processo. E por isso, seu processo pode ter ido para um outro centro, um outro oficial. Vai ter que segurar um pouquinho mais, mas vai sair, tá? Confia que uma hora ou outra vai sair. Desde perguntando, a B2NW está sendo negada por falta de ser mal feita, eles estão negando mais para brasileiros mesmo? Pessoal, a gente falou disso no início da live, tá? Foi uma das pautas aqui antes de abrir para as perguntas e a live vai ficar salva, então eu vou te convidar a assistir de novo. E essa semana vai sair aí um conteúdo específico sobre isso, não é isso? Uma análise bem criteriosa que o Dr. Guilherme fez sobre essas negativas, esses números, e o nosso YouTube está vindo por aí, tá bom? Bom, pessoal, outra coisa que eu tô vendo aqui é justamente a questão de posso protocolar, não posso protocolar? Você pode protocolar o EB2NW. Não existe hoje um freeze para o protocolo de EB2. O que existe é uma espera para o protocolo do ajuste de status. Sim. Tá? Então, o I-140 pode protocolar normalmente. Os clientes estão fazendo. É verdade que acabou a EB2NW? Não, não é verdade. Verdade que não dá para aplicar a EB2NW? Não, também não é verdade. O que não está current é o ajuste. Então, assim, o que acontece? Na prática, você precisa entender que pode protocolar o EB2, isso não significa que eu posso ficar nos Estados Unidos, eu tenho que esperar o visibility chegar até minha data, mas quando chegar, eu posso protocolar o ajuste, e aí sim, tenho presença legal nos Estados Unidos, tá bom? E isso não muda. Vocês trabalham com a EB3? Sim, trabalhamos com a EB3, normalmente. Tem alguém perguntando sobre cidadania versus green card. Fica como tema para uma próxima live inteira para a gente começar falando desse assunto, entendeu? Vocês trabalham com VAWA, né? Violence Against Women Act. Sim, nós trabalhamos com VAWA. Só preciso deixar muito claro, tá, pessoal? Alguns processos, como VAWA ou como o SJS, eles podem exigir algum tipo de procedimento estadual. Nesse procedimento, eu não posso te representar. Posso te representar no procedimento migratório. Tudo que diz respeito a USCIS, ou seja, olha, ela sofreu violência, por isso ela merece brincar mesmo tendo se separado do esposo. Tudo isso eu posso te apresentar normalmente. Agora, se eu precisar ir na corte estadual para poder defender o abandono, negligência do incapaz, do menor, isso não é minha área de especialidade, eu não sou advogado para esses fins. Então, aí eu vou ter que te recomendar um advogado da Flórida para poder te representar nesses casos. Pedro perguntou assim, o EB2NW é uma opção para quem não tem tanto work experience, né? Tem tanta experiência de trabalho, mas com mestrado? Olha, o EB2NW, ele é um excelente visto se você tem mestrado e doutorado. Por quê? Exatamente, por causa do Advanced Degree. Advanced Degree significa que tem mestrado, doutorado ou 5 anos de experiência após a conquista do título de bacharel. Então, a B2NW continua sendo uma excelente opção se você tem uma dessas graduações avançadas de mestrado e doutorado. Alguém perguntou assim, a pergunta que não quer calar, Visa Bulletin vale para visto consular? Pelo amor de Deus. Gente, eu não sei de onde as pessoas tiram isso. O meu inbox fica flodado de perguntas assim. Gastou tudo. Essa semana, flodada é andada, né? Ok. Não, essa semana foi Premium Processing de estudante consular. Gente, não existe Premium Processing em processo consular. Não existe. O Premium Processing que saiu é para quem está trocando status. Não acho, mas trocando status, tá? Não é para quem está aplicando via consular. E segunda coisa, Visa Bulletin não serve para consulado. Isso foi outra coisa que eu recebi, que eu tive que explicar para vários clientes. Normal. E Visa Bulletin funciona para tanto consular quanto horário de status. Qualquer emissão de green card só pode acontecer se estiver dentro do Visa Bulletin. Nenhum deles impede de você entrar com o I-140, ou seja, vocês podem começar a avaliar o seu pleito. O que não dá é para a gente passar para a próxima etapa, que seria
a solicitação do green card propriamente dito, não é isso? Ou seja, se for no consulado, precisa aguardar a data correta, e se for aqui, é a data para aplicar o seu ajuste de estado. Qual o prazo médio de resposta de RFE? Vai depender. Mas, em geral, os oficiais, eles costumam, depois de 60 dias a 70 dias que eles receberam uma resposta de RFE, eles costumam dar uma decisão final, tá bom? Tô vendo aqui. Mas, às vezes, eles dão resposta super rápida. Sim. Né? Nós já tivemos casos Eu já de, o quê? De 5 dias. 10 dias, é bem Da diferença. Ó, Gente, vamos derrubar, não é isso mesmo? Bom, eu vou dizer tchau pra vocês. Pra gente não ser mal educado. A gente pretende ficar mais. Eu vou responder até onde der, mas eu já vou dar o tchau pra vocês. Se eu cair, gente, na semana que vem, quinta-feira que vem, 7 horas da noite, e todas as semanas, às 7 horas da noite, nós vamos estar aqui, eu e Estaremos aqui. E você vai acompanhar aí no Instagram ao longo dessa semana um super lançamento, que é o lançamento do YouTube. Então, na semana que vem, meu querido, ninguém nos tira do ar, tá? Não vem com essa plaquinha falando, mandando a gente parar de falar, não, que a gente vai ficar aqui respondendo as dúvidas de vocês. Mas se Deus quiser, semana que vem estamos com o link no YouTube e aqui no Instagram nesse mesmo horário, tá bom? então eu vou continuar respondendo, e se eu cair, pessoal, fiquem com Deus, e um abraço. Uma ótima. Mas se eu não cair, para que eu não caia, eu continuo. Case remains pending. O que significa isso? Seu caso está pronto para emissão do Green Card, mas a sua data não está compatível ainda com o Visibility, e por isso você tem que esperar um pouquinho mais até o Visibility chegar na sua Priority Date, tá bom? Mas a já falou, o meu I-485 já mudou de office 2 vezes e ainda nada de aprovação, isso é normal? Às vezes acontece, às vezes um office mandou pro Jolano, por exemplo, para conduzir entrevista, isso pode acontecer, tá bom? E aí, o interessante é a gente ver desde quando está aplicado e qual a sua data de prioridade, até mesmo para a gente poder, de repente, abrir um FOIA, tentar entender o seu processo como um todo, o que está acontecendo ali dentro, tá? Para a gente ter mais informações. EB3 Skilled, Priority Date, maio de 21, e 140 aprovado um mês atrás. Quanto tempo mais esperado? 485 protocolado em janeiro de 2023. Olha, sua Priority Date é maio de 21, significa que você está current segundo o Visibility, que quer dizer que eles podem emitir o seu green card a qualquer momento, ainda mais se já tiver exame médico, se já tiver tudo lá em ordem. No último caso, eles vão conduzir uma entrevista e você vai ser chamado, tá? Por que aumento de índice de RFE para mudança do status de B2 para F1? Olha, como o Visibility de todos, tirando o EB1, virou agora retrocesso, eles estão emitindo muita RFE porque tem um número maior de aplicações, tá? Então, pode ser ligado a esse fator. Guilherme, estão perguntando aqui sobre valores. Pessoal, não vai dar tempo de falar muita coisa, mas perguntaram também, vocês parcelam? Sim, a gente parcela. Perguntando sobre EB3. EB3, normalmente a gente faz em 2 etapas, etapa de Departamento do Trabalho, etapa da imigração. Então, entre em contato com a gente, aí no link do Dr. Guilherme, para a gente passar esses valores, falar sobre a nossa forma aí, mais justa possível de negociação, para ficar bom para todo mundo, tá bom? Como é que chama? Link na bio? Link na bio. Não caiu. Não fomos derrubados. Eu sabia, eu tinha essa convicção. Eu sei. Nossa. Olá, doutor Guilherme e equipe. Sou Amanda, sou cliente com processo consular de EB1A. Possivelmente vamos procurar o processo em junho e julho. Qual está sendo a frase de resposta de EB1? Olha, Amanda, para ser sincero, EB1, quando não tem de processing, o que eu tô vendo é uma demora um pouco maior, tá? A maioria dos meus clientes de EB1 não está sendo 3 a 4 meses como de EB2 e LW. Tá saindo lá para 8 meses a 1 ano, tá? Da resposta de um EB1. Então, pode demorar um pouquinho mais. Se você optar pelo Premium Process, aí para o EB1, 15 dias, tá bom? Muito bem, o pessoal está aqui cobrando as caixinhas, as perguntas da caixinha, tá vendo, doutor Guilherme? Você abre a caixinha no dia da live, do jeito que a sua produtora global falou para você não fazer, aí agora o pessoal tá reclamando que você não tá respondendo as perguntas onde ele Não, olha só, ela já tá com o olhar. Olha só, o Moisés falou aqui, gratidão por todo o trabalho de vocês. Meu green card foi aprovado super rápido. Realmente, no Moisés foi 3 meses. 3 meses. Gente, Moisés, um grande carinho que nós temos por você. Pra mim foi uma experiência muito, muito emocionante mesmo. E, pessoal, vocês tinham que ver. Eu vou publicar aí, eu acho, a gente gravou, né? Acho que a Paula vai editar aí e a gente vai publicar, mas não tremia assim, enquanto eu abria o envelope. Ele pegava o envelope assim, tremendo. Foi muito bonito de ver. Foi muito legal ver isso.
A Maria Clara perguntou, e 140 aprovados, exames médicos enviados, quanto tempo para chegar o green card? Bom, exames médicos enviados, o normal é chegar em até 60 dias, tá? Pode demorar mais? Pode, gente, tá? Eu tenho uma cliente, Pode chegar, né? não é pra desestimular ninguém, tá? Só, eu tenho uma cliente, ela esperou 500 dias, tá? Não, 500 dias é 140 aprovado. Foi mais de 365 dias depois do envio do exame médico. Mas assim, foi chamado para entrevista, Vai sair, vai sair. e vai sair, se Deus quiser, E rápido. menos de um mês. Mas os últimos casos que a gente teve agora, dos casos que estavam inclusive aqui em Tampa, foram coisas de 3 semanas. Sim. 3 semanas depois do envio do exame médico. Né? Não sei se... Minha mãe tá até colocando aqui que o dela. Mas eu tomei ela como regra na minha vida. Eu tenho certeza dela até 21 dias o meu vai chegar. E chegou. Foram 5 dias depois dele. Do exame médico aí. 5 dias. 500 dias. Esse aí vai sair. Temos de tudo. Bom, vamos ver as outras perguntas aqui. Pré-eleições é um bom momento para pedir green card? Olha, eu acredito que neste momento, né, é o momento ideal para você, inclusive, solicitar o quanto antes. Por quê? Porque você ainda tem um clima favorável à imigração nesse momento. A gente não sabe o que vai acontecer no final de 2024, que é quando vai ser de fato as eleições gerais. Então, eu acredito que é o melhor momento que você tem, porque você ainda tem estabilidade em termos de conseguir prever o que vai vir de lei, né? E você ainda tem um clima favorável ao imigrante, vamos assim, pelo governo federal, pelo menos, tá? Professor licenciado no Brasil, consegue adaptar seu currículo em uma universidade americana? Não sei se adaptar seria fazer alguma extensão, alguma coisa nesse sentido para aplicar como... Se for nesse sentido que ele está falando, sim, você consegue vir para cá para os Estados Unidos fazendo mestrado, doutorado, algo do tipo, e depois aplicar para B2NW. Isso, inclusive, aumenta bastante as suas chances de aprovação num processo desse. Tá? É o que eu sempre falo. Quando eles observam que a pessoa tem um título americano, eles naturalmente entendem o que está ligado àquela conquista, quão difícil foi aquela conquista. Ok. Legal. E 485 por asilo. Guilherme, esse é outro tema que a gente vai ter que fazer para uma live inteira, porque eu não sei se funciona a nova lei, mas a gente que está aqui no atendimento, quantidade de gente que está falando em outro escritório, me orientaram a entrar com asilo e depois cuidar da B2NW. Tá, assim, chovendo, gente. Assim, mas o meu caso não enquadra no asilo, e o asilo precisa ter um forte motivo para ser um direito honesto, não é isso? Gente, assim, eu particularmente, eu tenho muito problema com quem fica falando, aplica asilo, aplica asilo, aplica asilo. Gente, não aplique asilo se você não é elegível. Forte para não poder voltar para o país. Quando você inventa uma história, você está cometendo crime para o governo americano. Né? Então, não aplique asilo se você não entra naquela elegibilidade. E outra, não existe essa de, eu aplico asilo, depois eu mudo para estudante, ou então depois de 2, 3 anos no asilo, eu mudo para um AB3, para um AB2. Funciona assim. Queremos mais. Faz uma coisa assim que aplica somente aquilo que você de fato é elegível a aplicar, tá? Qual o melhor visto para pessoas que não têm graduação e têm experiência? Olha, a gente pode falar, por exemplo, de uma B3, a gente pode falar até mesmo de uma B2 em determinadas situações. Se a pessoa não tem graduação, mas tem prêmios, títulos, um mérito assim fenomenal, a gente pode falar de EB1. Eu vou te dar um exemplo. A Leila tem graduação, mas a graduação dela não foi usada no processo, porque não tem nada a ver com a área de atuação dela. Então, como a área de atuação dela é uma área muito mais artística, eu utilizei aqui os prêmios, eu utilizei aquele mérito que ela tinha, as honras que ela ganhou na sua atuação, e não utilizei a graduação dela. Eu acho que a gente deve ter mandado o seu diploma como informativo de que você era graduado e só. Exatamente. E essa é uma história também para outra, não é isso? E 140 protocolado em dezembro de 22, já foi aprovado. Meu H1B tá válido por mais 2 anos. Acho que consigo clicar de anos. Dezembro de 22, eu acho que sim. Tá? É claro que a gente nunca pode garantir o que vai acontecer com o consulado. Mas eu acredito que sim. Com o Visa Bulletin, perdão. Mas eu acredito que sim. Você consegue green card antes do seu H1B.
Tô vendo com o prazo de validade do primeiro Green Card para quem aplica por F2 2 por 10 anos. Você sabe essa resposta? Ai, me lembro. 10 anos, pessoal, tá? O Green Card de EB2NW vale por 10 anos. Você já ganha um Green Card permanente. Eles não emitem Green Card condicional para EB2NW. Só emitem Green Card condicional em duas situações. Uma, casamento, tá? Com um cidadão ou Green Card holder quando é menos de 2 anos que você tem de casado. E EB5. Você fez aquele investimento, $1 milhão e tudo mais, e tá gerando 10 empregos nos próximos 2 anos. Aí eles emitem, sim, um Green Card condicional de 2 anos. Muito bem. Olha, a Claudinha tá aqui perguntando até se eu tô bem. Claudinha, eu tô bem, graças a Deus. Tô muito melhor. E ainda tá falando com a minha mãe, ó. Pronto, Claudinha com a minha mãe aqui. Parabéns, filhote. Garoto não tá super dedicado e vamos ligar pra Claudinha. Protocolo EB1A em julho. Qual o prazo médio para tudo estar concluído? Usaremos o termo próximo. Olha, EB1, tudo concluído. Caso seja aprovado sem RFE, eu diria que até o final do ano, possivelmente, você teria o Green Card, se for aprovado sem RFE. Se tiver RFE, aí depende muito de quando você responder essa RFE, mas aí eu acredito que não vai passar do início do próximo ano. No caso da Paula, que está aqui já olhando ela foi protocolada em julho, né? Em julho, e ela ganhou o Green Card no final de janeiro. Eu até publiquei no Instagram. Mas foi uma honra ter entregado o Green Card desse. A gente perguntando assim, média de aprovação para o I-140. Esse hoje tem sido um dos menores problemas, né? Porque antigamente, eu lembro da sua mãe mesmo, que foi o quê? Foram mais de 20 meses de espera no I-140, pegou aquela fase de transição, pandemia e tal, já teve casos de 1 ano, 12 meses. Hoje, eu até costumo falar com os clientes, média de até 6 meses, e realmente tem ficado dentro desse prazo aí. Tendo casos, inclusive, bem rápidos, que já aproveitando para tentar responder outra pergunta, passando para você. O pessoal perguntando a opinião sobre pagar ou não o Premium Plus para o I-140. Com Visa Bullet nesse estado, e essa velocidade de até uns 6 meses para aprovar, faz sentido, neste momento, por exemplo, já aplicar pagando $2.500 para ter uma resposta? É verdade. É verdade. Isso é uma coisa que muita gente está perguntando para mim. Eu recebo muita mensagem disso. Vale a pena pagar Premium Plus? Tá? Gente, eu acho que, primeiro, é uma análise de custo-benefício. Em termos de oficial, se o seu processo já foi protocolado, ele não vai sair do oficial que tá, porque você protocolou um Premium Plus, tá? Ele não vai trocar de mão. Então a gente fala isso, se minha RFE foi pesada, posso aplicar o Premium Processing pós-resposta da RFE, tirar o oficial e aí ir para um oficial de Premium Processing? Provavelmente isso não vai acontecer. Provavelmente ele vai julgar e ele vai ter ali os 45 dias para julgar quando você aplicar o Premium Processing. Então, assim, não necessariamente vai implicar numa troca. Eles estão tentando novos modelos justamente porque o Congresso americano falou que você não pode atrasar os outros processos por conta do Premium Processing. Mas eu acredito que, num panorama geral, se você está no processo consular, você já quer deixar tudo pronto, já quer que seu processo vá para o NVC e tudo, aplica para o Process, entendeu? E aí já vai para o NVC, já está lá, não tem problema. Talvez não valha a pena por causa do Visa Bulletin estar atrasado como de maneira geral. Mas se vai te dar um conforto de, mas beleza, quando o Visa Bulletin adiantar, meu processo já está lá na filinha, tá prontinho, já está aprovado, bonitinho. Se isso vai te dar um conforto, pode aplicar para o Process. Mas a sua data é a data do protocolo ou é a data da aprovação? A data que você está ali na fila do Visa Bullet. A data do Exato. Porque às vezes porque tem alguns processos que eles demoram para ser aprovados. E aí, como eles demoram para ser aprovados, o Visa Bulletin adiantou, mesmo o processo ainda não está aprovado. Então, o NVC nem pode mexer no meu processo ainda. Mas se eu tivesse aplicado o Process, talvez ele já estivesse lá na fase do NVC. Entendeu? Gente, eu vi uma pessoa aqui falando 202 dias que foi aprovado. Eu estou aguardando até hoje meu notice. Que isso? Permissão de trabalho e mudança de status. Sou EB2NW. Hoje recebi minha RFE de exame médico. Algum problema? Que bom que você recebeu a RFE de exame médico. A gente vai mudar, a gente vai mandar. E aí, a partir disso, no seu caso, provavelmente eles vão precisar. Porque tem 202 dias que você protocolou. Eles vão precisar colocar case remains pending. Significa que o processo está pronto, mas
Visa Balancing ainda não está na sua data de prioridade. Muito bem. Continua mostrando a plaquinha. Então, doutor Guilherme, nós, né? Expedientes, são trabalhados em equipe, a gente segue o que a equipe diz, não é isso? Cadê eu? Continua. Gente, pra mim, eu acho que foi ótimo ter esse momento com vocês, depois de tanto tempo, assim, né? Eu participei ali de dois convites especiais, né? Mas não tinha aberto ainda a minha live, então foi ótimo ter esse momento aqui com vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo apoio. Eu devo fazer isso semanalmente, principalmente para os nossos clientes. Vocês tenham essa possibilidade de conversar com o advogado que está representando vocês. Vocês possam me ver aqui semanalmente. Acho que isso passa a confiança que vocês precisam, porque muitas vezes é um processo que mexe com o sonho de vocês, tá? E também para todos que estiverem pensando em vir para os Estados Unidos, com dúvidas sobre o processo migratório, receosos, nós estaremos aqui para falar um pouco mais dados da imigração, responder algumas perguntas e dar a você o conforto que você precisa. Se você quiser entrar em contato, na última vez, 407-883-0373. a gente vai ter o maior prazer de ter, mandar o seu currículo para a gente. Se você for elegível, a gente vai fazer 30 minutos de consulta grátis. E, se Deus quiser, quem sabe, que é um tempo para não ter a oportunidade e o privilégio de representar você. Pessoal, muito bom ter vocês de volta. Um grande abraço para todos vocês e até semana que vem. Até semana que vem, aqui no Instagram, nesse mesmo horário. José da Lei no YouTube, divulgaremos essa semana últimos avisos da live. Fica aí gravado, o pessoal tá pedindo do Guilherme que você responda a caixinha de perguntas. Pode continuar respondendo, já que vai ficar falando aqui. Escolhe algumas para responder aí. Quem não foi respondido, não fica chateado com a gente. Volta na semana que vem, que a gente continua conversando sobre imigração. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal.